Olá, estou de volta para mais uma lição de psicanálise. Hoje eu vou falar sobre um psicanalista que exerce um verdadeiro fascínio em muitos, mas é um psicanalista não muito fácil de ser entendido. É o francês Jacques Lacan. Hoje vou debater com vocês uma questão bem inicial, bem básica, Lacan e o desejo. Nós vamos discutir aqui como é que Lacan pensou a questão do desejo na sua psicanálise. Para começar, é bom dizer que Jacques Lacan sempre repetiu que tanto na teoria como na prática, a questão do desejo era uma questão central. Ele muitas e muitas vezes repetiu a ideia de que os discípulos de Freud acabaram por se desviar, se distanciar do pai da psicanálise, exatamente por não entender a sutileza do desejo. Quando Lacan debate o desejo, ele debate o desejo não numa esfera propriamente biológica, mas sim numa esfera ligada à subjetividade do ser humano. Então a primeira coisa a se aprender com Lacan é que Lacan tira o desejo da ordem simbólica. Para ele, o desejo é o primeiro ponto de separação entre o animal e o que é verdadeiramente humano. Portanto, ao falarmos do desejo, nós estamos falando de algo que sai da biologia e se exterioriza na esfera simbólica. Vai para uma outra esfera. Eu sempre explico, digo aos meus alunos, que o desejo em Lacan, bem que pode ser pensado como o instinto desnaturalizado, o instinto que sai do eixo daquilo que é biológico, da natureza. Por isso, pensar o desejo em Lacan é pensar algo que é um ir além, é algo que avança para além dos limites biológicos. E é verdade que muitos dos discípulos de Freud, muitos dos pensadores pós-Freud, não perceberam que Freud não falava propriamente, quando tratava da questão do desejo, de algo biológico, de algo que podia ser encontrado na esfera animal. Ele estava falando de algo a mais. Ele estava falando de algo que parecia, ao mesmo tempo, algo que nascia no biológico e, ao mesmo tempo, algo que estava em uma outra esfera, numa esfera além do biológico. Quando nós falamos do desejo, logo vem à mente a própria diferenciação entre instinto e pulsão. Essa é uma outra coisa que na psicanálise francesa se tornou mais clara. Os franceses perceberam que quando Freud usava o termo pulsão, normalmente pensado como algo humano, ele estava falando de uma ordem que não era a ordem meramente do instinto. Por quê? Porque primeiro existe no alemão duas palavras, Instinct, que seria traduzido de forma mais vulgar e direta, como instinto, e Trieb, que seria algo que não é meramente uma esfera biológica, um elemento dessa esfera biológica. É um elemento que sempre que aparece em Freud está sendo usado em um contexto diferenciado. Os franceses foram os primeiros a apontarem a ideia de que Trieb era uma espécie de ir além do instinto. Trieb não é o instinto, mas sim esse instinto desnaturalizado. Por isso, aí a tradução para pulsão. Por isso, o pulsional, aquilo que está ligado às pulsões,
está mais no campo do desejo do que do campo da necessidade. Essa é uma questão muitas vezes debatida também por Lacan. Ele vai falar do reino da necessidade e no reino da demanda. O reino da demanda seria exatamente o reino do desejo, o reino da desnaturalização. Enquanto o reino da necessidade é exatamente esse reino do biológico, é o reino daquilo que é necessário para a sobrevivência ordinária, é aquilo que está ligado às grandes premências instintuais, fome, sede, necessidade de abrigo, ou seja, isso estaria ligado, né, ao instinct. Enquanto o triebe, enquanto aquilo que é pulsional, estaria dentro de uma malha muito mais complexa. E é a partir dessa noção que Jacques Lacan vai trabalhar, vai mostrar aos seus leitores, né, que ao falar do desejo, nós estamos falando de algo que não se realiza numa coisa. Não existe para Lacan o objeto do desejo. Na verdade, o objeto do desejo é um outro desejo. O objeto do desejo está no campo da subjetividade e não da objetividade das coisas. Explicando de uma outra forma, eu sei que não é muito fácil, né, entender essa questão, o que eu estou querendo dizer é que quando nós falamos do desejo humano, nós estamos falando de algo que aponta para a humanidade do outro. Daí uma das sentenças, né, um dos fragmentos mais conhecidos de Jacques Lacan. O desejo do homem é o desejo do outro. E poderíamos acrescentar também uma possível tradução. O desejo pelo desejo do outro. Nesse sentido, o que Lacan frisou é que nós desejamos ser desejados. Nós desejamos ser amados. Mais do que propriamente desejar uma coisa, nós desejamos aquilo que vem do desejo do outro. O reconhecimento, o amor, o sentimento de pertença que esse vínculo amoroso, vínculo humano, vai realizar no âmbito do desejo. Vejam que isso é bem diferente de falar de necessidades, é bem diferente de falar daquilo que é meramente necessário, algo que está ligado, né, à corporeidade, ao biológico. Com Jacques Lacan, nós aprendemos que há uma esfera extremamente fantasmática, diferenciada naquilo que nós chamamos de razão humana. É por isso que quando eu discuto com os meus alunos essa questão do desejo, eu sempre friso que para entendermos essa questão em Jacques Lacan, nós precisamos entender que ele está pensando o ser humano não mais como um animal qualquer, mas como um animal que se norteia pela subjetividade das coisas, por aquilo, né, que pode ser pensado propriamente como a sua base humana, como a sua base circunstancial. Há até um exemplo, né, que é muitas vezes repetido no meu curso de psicanálise, que é a ideia daquele indivíduo que morre ou paga milhões para comprar uma caneta de uma celebridade. Vamos imaginar nesse exemplo a caneta do Elvis Presley, né? Na verdade, o indivíduo seria capaz, ninguém duvida, de pagar milhões para ter esse objeto. Mas será que ele quer mesmo a caneta? Ou ele quer ser desejado por ter algo que alguém muito desejado teve? Na verdade, ao comprar a caneta do Elvis Presley ou de qualquer outra celebridade, o indivíduo está querendo ser desejado como aquele indivíduo foi desejado. O indivíduo quer ter o domínio, o controle, a posse sobre o desejo simbólico
que está sobre aquela pessoa. Então entendam que o que pesa na caneta da celebridade aí em questão não é bem a sua estrutura real e física, material, mas sim o desejo que ela catalisa. É mais a carga de fantasia do que propriamente o objeto. É por isso que quando falamos do desejo humano, nós falamos desse hiato, desse buraco na natureza. Ao contrário do desejo humano se ajustar, ficar preso, né, àquilo que é natural, o desejo humano vai jogar o sujeito para muito além do material, para muito além daquilo que propriamente está preso à ordem das coisas. Mas é importante destacar nesse momento, não dá para aprofundar muito essa questão, porque essa é uma questão, né, que levaria pelo menos 3, 4 aulas como essas, né, que dou aqui de uma forma mais resumida. Quando Lacan partiu dessa ideia do desejo desnaturalizado, ele mesmo diz que isso não foi uma coisa inventada por ele. Isso foi retirado do próprio Freud. Freud já dizia, já mostrava, né, que esse desejo era um desejo que não era material, era um desejo que não estava preso, né, à materialidade, à realidade das coisas. No livro A Interpretação dos Sonhos, quando ele lida com a ideia de Spaltung, ou seja, da cisão, da clivagem do eu, ele já vai enunciar que o sonho é a realização de um desejo que muitas vezes vai além até daquele desejo consciente do sonhador. O que mostra aí que o campo desejante é um campo lacunar, é um campo que não pode ser reduzido, né, à ordem imediata do querer necessário, daquilo que você quer para sobreviver. Não, o desejo vai nos levar a um afastamento. O desejo nos coloca no campo do desejo do reconhecimento, do olhar do outro. Veja, imagine uma criança bem pequena. Quem é que já não se deparou, quem já foi pai, mãe, sabe o que eu vou ilustrar, que é a ideia de que a criança, já muito cedo, começa a procurar o sorriso da mãe, o rosto alegre da mãe, como uma espécie de preenchimento do seu eu. A criança começa a buscar a mãe subjetivamente, vai além do leite, vai além da necessidade de se preservar comendo. Não, agora a criança quer a mãe no sentido subjetivo. O olhar quente da mãe, a brincadeira, o abraço da mãe, subjetivamente vale mais do que essas necessidades básicas, né, do bebê. Vejam que é isso que vai nos colocar dentro dessa gramática desejante. É aí que se realiza a ideia de que o desejo do homem é o desejo do outro. Na verdade, nós desejamos ser desejados pelos outros. Nós desejamos participar intimamente do reconhecimento e do amor do outro. Nós existimos a partir desse tipo de reconhecimento subjetivo. Quando a criança é amada pela mãe, quando a criança é reconhecida e protegida pelo pai, a criança tem bons motivos, né, para ter esse preenchimento narcísico positivo. Ela vai se preencher ao ponto de perceber que ela é desejada e, ao mesmo tempo, desejará outros, né, como foi desejada. Vejam como essa matriz, né, do desejo humano é diferente do que ocorre só no biológico. Na verdade, o que o indivíduo busca é tudo menos só o biológico. O indivíduo busca algo que está nas malhas da fantasia, do ideal, do querer subjetivo, né,
que se realiza no amor do outro. E é esse ponto que é discutido por Jacques Lacan. É aí que nós teremos o início da psicanálise lacaniana. É aí que teremos, né, até mesmo o tom mais original dessa escola. Não que Freud já não tivesse tocado nisso. Lacan mesmo diz, olha, eu não inventei a psicanálise, eu sou apenas um retorno a Freud. Numa das suas últimas conferências, né, na verdade a sua última conferência no México, ele chegou a dizer aos seus discípulos, né, naquele país, se vocês quiserem ser lacanianos, tudo bem, mas eu sou freudiano. Por quê? Porque ele, diferente até de alguns lacanianos, nunca disse ser o criador da psicanálise. Ele foi autêntico ao ponto de dizer que apenas ele estava fazendo uma releitura que, na verdade, era um retorno à leitura do próprio Freud. Por isso, Freud já havia anunciado, né, para o mundo esse desejo diferente do instinto. Freud foi o primeiro a falar sobre essa questão. E Freud, na verdade, já havia retirado isso de um outro grande pensador da cultura alemã, o filósofo Hegel. Hegel foi um dos primeiros a falar desse desejo subjetivo. O que Freud faz é exatamente, né, uma releitura para a psicanálise, para pensar propriamente o desejo no sentido do desenvolvimento individual. Num outro momento, falo um pouco mais sobre essa questão. Acho que nesse momento é o suficiente, é um assunto muito complexo que não dá para se esgotar no único vídeo, mas nesse vídeo nós debatemos Lacan e o desejo. Até a próxima aula.